Bom dia, rapaz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa. E nesses dias nós vamos falar, assim, na sequência de aulas, estamos falando sobre os 5 ministérios, tema que nós temos abordado muito aqui na igreja, temos aprofundado. E nessa aula nós temos a pretensão de trazer mais instrução sobre o tema, em específico hoje sobre o tema apóstolo. E você é nosso convidado para estar conosco, estarmos aqui à mesa e compartilhar da palavra. Você que está acordando agora, que você que está se preparando para o seu dia aí com o seu café, sente-se à mesa conosco e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então, para dar início a mais um Palavra à Mesa. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Clamamos ao Senhor, para que o Senhor nessa manhã venha falar aos nossos corações e nos edificar através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, o coração glorificando o Seu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, nosso tempo é bem curto e quero aproveitar bastante o tempo. Eu gostaria já de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, e nós vamos estar discorrendo a partir do verso 1. O momento em que Jesus reúne seus discípulos e dentre todos os discípulos que ele possuía, ele separa 12 homens como apóstolos para cumprir um propósito. Amém? Então, Mateus capítulo 10, verso 1, diz assim: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esses são os 12 nomes que Jesus separou como apóstolos, concedendo a eles algumas habilidades. Nesse momento, Jesus, é claro que ele traz sobre os seus discípulos uma capacitação do Espírito para cumprir o propósito apostólico o encargo apostólico que eles estavam para receber. E assim foi dado a eles o poder sobre espíritos imundos, ou seja, foi algo que Jesus conferiu a eles, né? Para expulsarem e curarem toda sorte de doenças e enfermidades, o dom de cura. Ora, e aí separa os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz algo interessante nesse texto. Verso 6, capítulo 17 do Evangelho de João, capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Era teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabe que tudo que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram
que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E deles sou glorificado, e já não permanecerei mais no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, olha, assim como tu me enviaste na função apostólica sobre o mundo, né? É um envio específico, esse envio. Também eu vos enviei ao mundo. Por eles santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora veja o verso 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam como nós somos um. Eu deles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Ora, Jesus fala de uma glória que foi dada aos discípulos para que o mundo creia que eles foram enviados por Cristo, assim como o mundo creu que Cristo foi enviado por Deus. E vendo o encontro de Jesus com o fariseu, no caso Nicodemos, Nicodemos diz algo interessante, fala assim: ora, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for do Senhor. Né? Então, os sinais que operavam através de Jesus, pela glória que Deus concedeu a Jesus, através do Espírito, manifestavam que essa glória só podia vir de Deus. Agora, Jesus está escolhendo 12 e colocando sobre eles autoridade sobre espíritos imundos e para curar todo tipo de sorte de enfermidades. Para que esses sinais que acompanham os seus discípulos também revelem a glória que Deus possui, a glória que Jesus lhes deu, e revele assim que eles são enviados por Deus. Os discípulos de Jesus são capacitados à semelhança de Cristo Jesus, da capacitação que havia em Cristo. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Ora, o apostolado dos discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, eles vêm acompanhado com o endereço da sua missão. Verso 6 do capítulo 10 de Mateus vai dizer: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai e dizendo: o reino dos céus está próximo. A missão inicial dos discípulos aqui, onde Jesus estava prestes a enviar os 12
para cumprir de 2 a 2 o propósito, para anunciar o evangelho das boas novas do reino de Deus que é chegado, é direcionado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A orientação do verso 5 é: não entre na casa dos samaritanos, nem entre na casa dos gentios, mas antes vocês devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, essa era a missão de treinamento dos discípulos de Jesus. Eles estão sendo treinados do apostolado deles. Agora, existem outras orientações. Verso 9: não levem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem delas seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ora, a orientação de Jesus é: não leve excesso de carga. Jesus dá a eles direcionamento para cumprir esse propósito, essa missão, onde ele os enche de autoridade do Espírito para cumprir alguns sinais e dá a eles a certeza de que toda provisão já está providenciada em Cristo. Jesus ia providenciar tudo, não precisava levar ouro, prata, precisava levar excesso de bagagem, né? Que tudo eles seriam suprido. No retorno, Jesus ainda pergunta a eles: alguma coisa lhes faltou? Ele disse: nada nos faltou. Bom, porém Jesus continua dando orientações a eles: olha, mas sejam cautelosos, porque vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. E fala sobre perseguições, calúnias, injúrias que eles sofreriam. Porém, Jesus traz isso para que eles tenham compreensão da dimensão, da seriedade do ministério apostólico. Que a todo momento a espada estava diante deles, que a todo momento situações difíceis estavam diante deles. Ora, Jesus aconselha eles, mas também ao mesmo tempo os consola, dizendo que grande galardão, que grande proveito, grande prêmio existe para todos eles que cumprirem a vontade de Deus, que não negarem a Cristo, mas que se manifestarem com seus dons, manifestarem a glória de Deus diante dos homens. Deus também os glorificaria, os honraria. Amém? Bem, dito isso, quero convidar vocês. Esse é o primeiro momento em que os apóstolos surgem, a missão apostólica surge, e o direcionamento apostólico é dado aos discípulos de Jesus. Ok? Na sequência, Jesus depois vai ter um outro momento em que não enviará somente os 12, mas enviará 70 homens, com a missão semelhante a essa, seguindo o propósito de um treinamento. Amém? Bom, ora, Mateus 28, verso 19. Porém, antes, Lucas capítulo 22.
Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 35. Diz assim. Agora nós vamos ver um outro momento, quando Jesus estava finalizando seu treinamento com os seus discípulos, onde a instrução muda. Já não era como naquele primeiro momento que ele foi convidado pelos seus discípulos. O que ele convida seus discípulos ao apostolado. Capítulo 22, verso 38, diz assim: disseram-lhe eles, Senhor, não, desculpa, vou lá. Verso 35 até o 38, diz assim, capítulo 22 de Lucas. Então Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles, nada. Disse-lhes, pois agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Disseram-lhe eles, Senhor, aqui tem 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus, basta. Ora, nesse novo momento em que Jesus estava prestes a ser contado entre os malfeitores, ser exposto publicamente, crucificado, morto diante dos homens, Jesus dá uma outra direção aos seus apóstolos. Fala para ele, lembra que daquela vez eu mandei vocês com essa orientação, não leve nada. Porém agora, use os seus recursos, protejam-se dos intempéries, protejam-se dos perigos, no caso, compre espada. Jesus dá uma outra orientação. Mas a missão continua a mesma, pregar o Evangelho. Porém, ela se expande. A missão continua sendo com os mesmos perigos e com a mesma recompensa. Mateus 28, verso 19, deixa claro que a missão, ela se expande. Verso 19 vai dizer assim, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todos os povos. Agora não é só as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a direção agora é para ir a todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. A partir disso, com Jesus ressuscitado, trazendo sobre seus discípulos uma restauração sobre a frustração que eles carregavam por terem se escandalizado de Cristo, no período em que Jesus foi crucificado e tido entre os malfeitores. Jesus ressuscita, reanima-os e redireciona o ministério apostólico dos seus discípulos, fazendo uma pequena correção
da forma como eles irão. Né? Ora, mas a orientação que fica para eles, em Atos capítulo 1, quando Jesus ainda conversava com eles e dava algumas instruções para eles, enquanto subia e ia ser arrebatado aos céus, Jesus dizia a eles: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Samaria. Aí, novamente, reforça que não é só para a casa perdida de Israel. Ele manda tanto em Jerusalém, toda a Judéia, a casa dos perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também Samaria, os samaritanos, que também são o povo miscigenado de israelitas com outros povos, mas até o confins da terra. Verso 8 de Atos, capítulo 1. Ora, dito isso, eles permanecem até que tenha grande experiência, que é o revestir pelo Espírito. Eles são revestidos pelo Espírito. Experimentam uma experiência extraordinária com o dom do Espírito Santo. São cheios, tomados, e começam a caminhar no Espírito em um formato que jamais a humanidade tinha visto algo semelhante. Porém, antes dessa experiência, eles, dentro daquilo que eles caminharam com Jesus, considerando a falta de Judas, por Judas ter se perdido, no capítulo 1, aí, no verso 15, Pedro vai propor, indicar alguém para substituir o lugar de Judas entre os 12. Traça o perfil, e esse perfil recai sobre 2 pessoas, onde eles lançam sorte, e é escolhido então, de uma forma espiritual, que lançar sorte entendia-se assim, Matias como substituto de Judas. A equipe dos 12 estava novamente composta, e eles seguem com a função de ministrar a palavra às pessoas, e impor as mãos para que recebam o Espírito Santo, para que tenham a experiência do dom espiritual e despertar dentre todos os discípulos de Jesus os dons e ministérios concedidos pelo Espírito. A função apostólica está em equipar a igreja, em despertar os dons no meio da igreja, para que a igreja seja edificada. Ali, então, entre os apóstolos são despertados os mestres, os profetas, os evangelistas e os pastores, para o cuidado da igreja. E não somente isso, mas a glória que receberam de Cristo através do Espírito Santo, onde eles agora também têm dom para manifestar sinais de cura, libertação, discernimento de espíritos, sabedoria e tantos outros dons que manifestam a glória de Deus. Então, o fato é, ao nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo, ao sermos usados do dom que nós temos, nós manifestamos a glória de Deus. Amém? Bom, os apóstolos seguem sua missão, gerando discípulos para Jesus,
despertando os dons das pessoas, os ministérios, para a edificação da igreja. Eu gostaria de fazer menção a mais um momento da igreja, onde dos apóstolos em Jerusalém estava a fundamentação básica para o desenvolvimento da igreja. Onde a igreja começa a se espalhar entre as cidades gentílicas e algumas pressões de judeus convertidos, mas ainda presos das tradições e culturas judaicas, essas pessoas no interior da igreja causavam pressões no meio da igreja gentílica, onde Paulo, então, junto com Barnabé, instruindo os irmãos da Antioquia, ele, vendo essas pressões, esses ensinos que estavam contraditórios, ele leva todos esses questionamentos, essas dúvidas, para Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, onde lá os apóstolos e discípulos discutem o tema acerca da circuncisão para os gentios, do cumprimento da lei pelos gentios, e eles decidem, como igreja, dentro daquilo que eles aprenderam com Jesus, a não colocar esse peso sobre os gentios. É importante perceber que a doutrina inicial, ela é fundamentada no ensino dos apóstolos. Os apóstolos e o ensino dos apóstolos é nada mais, nada menos do que Cristo. Nada sobrepõe a autoridade de Cristo na igreja. Nada pode ser substituído, pode substituir a presença de Cristo, a obra salvífica de Cristo na vida de uma pessoa. A lei, ela não teve capacidade de promover salvação. Mas pela lei veio o cumprimento em Cristo Jesus, onde Cristo se torna a nossa lei e dele são cumpridas todas as exigências da lei para que nós fôssemos livres e salvos em Cristo Jesus. Ora, então, quando nós falamos que nós somos uma igreja fundamentada nos ensinos dos apóstolos, nós não estamos dizendo nada mais, nada menos que nós somos fundamentados no ensino de Cristo à igreja. Jesus é o verdadeiro fundamento. Não se pode colocar o outro fundamento no lugar dele. Nem os ensinos apostólicos. Os ensinos apostólicos só são válidos porque são em Cristo. E dessa forma, todo o ministério apostólico sempre tem como fundamento Jesus. Não existe outro fundamento para o ministério apostólico que não seja Cristo. Amém? Bem, podemos comentar ainda, nosso tempo está acabando, mas podemos comentar ainda que o ministério apostólico ele não está retido a um perfil humano que a gente estabeleça. Não está preso a um parâmetro ou a alguns critérios que a gente crie,
nada retém o dom do Espírito. O Espírito concede conforme quiser. A Bíblia menciona uma situação em que traz para nós uma mulher que é tida no meio dos apóstolos. Romanos capítulo 16, verso 7. Romanos 16, verso 7. Diz assim: saudai a Andrônico e a Júlia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos. Ora, teologicamente, vai ter quem afirme que Júlia seria o nome de um homem. Porém, isso não se confirma quando a gente estuda o grego antigo e percebe que Júlia é considerado um nome feminino, né? Então, essa questão do ministério feminino, do dom ministerial, ser restrito a homens, isso não existe. O Espírito Santo não está preso aos nossos preconceitos e conceitos. Então, se tem uma mulher e o Espírito Santo precisa que ela seja despertada como uma apóstola do seu tempo, Deus, o Espírito Santo vai fazer e não vai pedir autorização para ninguém. Um pouco antes, do mesmo texto de Romanos, vai mencionar o verso 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças. E isso não lhes agradeço. Eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Dessa saudação, de uma forma diferenciada, Paulo coloca a pessoa feminina do início da saudação e a masculina depois, o que não era algo comum naquela época. Primeiro o homem, depois a mulher. Essa inversão de posicionamento da saudação, alguns teólogos vão atribuir ao reconhecimento de liderança que Priscila possuía em uma igreja, da igreja local de Roma. Então, são detalhes que a Bíblia deixa de lampejos para quebrar os mitos e os preconceitos machistas que envolve a palavra de Deus, que não é machista e não tem compromisso com o machismo, e nem com o feminismo, nem com nenhuma ideologia. Ok? Bom, a respeito do ministério apostólico, é uma concessão do Espírito, não é uma plataforma para promoção pessoal, para carteirada, mas antes de tudo, o ministério apostólico é de fundamentação e de um envio claro, com uma missão clara, com seus desafios claros e, claro, também com uma recompensa em volta do cumprimento de um chamado.
Antes de tudo, o apóstolo não é a cereja do bolo, mas ele é a base do bolo. É o que enche o bolo, é o que preenche o bolo. O apostolado, ele é fundamental para a igreja. Ele não é o telhado da igreja. Antes de tudo, ele é a fundação. E como fundação, o ministério apostólico é para quem já está preparado para se lançar dentro das valas que foram cavadas, em busca de fundamento. E se posicionar ali e aguardar que sobre ele venha a terra e venha o desenvolvimento daquilo que é o propósito dele, que é sustentar, que é fundamentar o desenvolvimento da igreja pelos evangelistas, mestres, profetas, pastores. Amém? Bom, por aqui nós ficamos com o ensino sobre o apostólico, sobre o ministério apostólico. Encerramos essa aula e deixamos que você, nos comentários, possam colocar perguntas, possam apresentar dúvidas e trazer para que a gente possa enriquecer a nossa aula com a sua participação, ok? Deus abençoe a todos, uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por cada pessoa que assiste essa aula e que assistirá, e que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa instruir, e que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que as nossas vidas sejam edificadas para a glória do Seu nome. Pai, em nome de Jesus, nos conceda um domingo de paz, de bênção, debaixo dos Seus cuidados. Em nome de Jesus. Amém.